Você já parou para pensar como jogos antigos conseguiam contar histórias incríveis, mesmo com tantas limitações técnicas? Quando não existia ray tracing, gráficos realistas ou dublagens cinematográficas, a narrativa era o que mantinha os jogadores vidrados na tela. No vídeo de hoje vamos mergulhar fundo nas melhores narrativas dos jogos antigos, passando por consoles clássicos como NES, Super Nintendo, Mega Drive, PlayStation 1 e até os portáteis como Game Boy e PSP. E de quebra, a gente ainda vai contar como a evolução dos jogos ajudou os criadores a contar histórias cada vez mais impactantes. A era 8 bits. Nessa época, a capacidade dos cartuchos era super limitada e os jogos precisavam contar suas histórias de forma minimalista. Mesmo assim, alguns títulos conseguiam criar mundos cativantes com poucas palavras. Exemplos: The Legend of Zelda. A história era simples, um herói salvando uma princesa, mas a sensação de aventura e descoberta era única. O mundo aberto deixava a narrativa fluir naturalmente através da exploração. Megatroid introduziu o conceito de narrativa ambiental. Você entendia a história pelas áreas e pela música, e o plot twist final. Descobrir que Samus era mulher foi um marco. Phantasy Star, um dos primeiros RPGs com enredo mais profundos nos consoles. Um universo esquife misturado com fantasia, com diálogos, cidades e personagens com motivações. Mesmo com poucos recursos, esses jogos mostravam que a imaginação do jogador era parte vital na narrativa. A era 16 bits, aumento da complexidade. Com o avanço da tecnologia, os jogos começaram a trazer mais textos, cenas e até trilhas sonoras que ajudavam a contar histórias com muito mais emoção. Essa época era do Super Nintendo e Mega Drive. E alguns exemplos temos Chrono Trigger, considerado por muitos um dos melhores RPGs de todos os tempos. O jogo traz viagens no tempo, múltiplos finais e personagens com arcos bem desenvolvidos. Tudo isso num cartucho de Super Nintendo. Final Fantasy VI, um dos enredos mais sombrios e maduros da época. O vilão Kefta destrói o mundo e se torna um deus. E o jogo continua mesmo assim. Cada personagem tem um passado profundo e motivador. E Earthbound, uma história bizarra, cômica e emocionante ao mesmo tempo. Quebrava a quarta parede e tratava temas como amizade e solidão. Essa geração provou que os jogos não eram só diversão, mas também uma forma legítima de contar histórias complexas e emocionantes. Portáteis que surpreenderam na narrativa. Consoles como Game Boy, Game Boy Advance, PSP, Nintendo DS, os portáteis tinham limitações ainda maiores, mas mesmo assim conseguiam entregar narrativas memoráveis. E os exemplos são Pokémon Red e Blue. Apesar da história simples, o universo era tão bem construído que os jogadores criavam narrativas próprias. Quem nunca se emocionou a derrotar o rival da Liga Pokémon? The Legend of Zelda. Link's Awakening, um dos enredos mais profundos da franquia, com uma história que no final te faz questionar se tudo aquilo era real. Final Fantasy Tactics Advance, um enredo surpreendente filosófico sobre escapismo, realidade e maturidade. Chris Core, Final Fantasy VII. Uma das histórias mais trágicas do universo Final Fantasy, com um protagonista carismático e um final marcante. Esses jogos provam que não é o tamanho da tela que define a grandeza da história. A chegada do PS1 e o cinematográfico dos anos 90. Os consoles eram PlayStation 1, Nintendo 64 e Sega Saturn. Com o uso dos CDs e melhor capacidade gráfica, os jogos começaram a se aproximar do cinema em termos de narrativa. Exemplos: Final Fantasy VII, uma evolução dos mundos dos RPGs, história densa, cheia de reviravoltas, crítica ambiental e o vilão icônico. Metal Gear Solid, praticamente um filme interativo, diálogos longos, cenas cinematográficas e uma narrativa cheia de política, traição e filosofia. Silent Hill inovou ao contar uma história de terror psicológico com muitas camadas de interpretação. The Legend of Zelda, Ocarina of Time, uma jornada de amadurecimento com a narrativa épica. Essa geração foi onde os games começaram a consolidar como narrativas adultas, com temas complexos e experiências imersivas. Mas mesmo com gráficos ultrapassados e mecânicas simples, os jogos antigos têm algo que muitos títulos modernos ainda tentam alcançar: o coração. Eles contavam histórias que marcavam gerações, que nos faziam rir, chorar e pensar. Essas narrativas moldaram os que os videogames são hoje, e conhecer esse passado é essencial para entender como os jogos evoluíram como uma forma de arte. Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta qual jogo antigo te marcou pela história. Vamos trocar algumas ideias aqui nos comentários, só deixar aí que eu respondo. Falou e tchau!